Queria pregar uma passagem para você sobre a sua salvação e sobre o livramento de você conseguir com Deus. Muitas vezes você está perseguido, está orando a Deus e não está achando efeito. Naquela oração, mas eu vou lá no pastor para ele orar. Não, o pastor não tem mais poder do que você não. Quem tem poder para você, sabe quem? É o próprio corpo seu, do seu procedimento com Deus, porque quando você abrir a sua boca, Deus vai te responder, compreendeu? Que às vezes o pastor vai orar para você, mas às vezes ele também está precisando de orar por ele, porque ele também é pecador, compreendeu? Você tem que aprender a orar por você, você mesmo obrigar a natureza e pedir a Deus fé e coragem e orar por você, compreendeu? Você tem que aprender, porque muitas vezes você está indo lá no pastor para o pastor orar, o pastor não está dando conta nem da vida dele, compreendeu? Às vezes o pastor está tirando um ali de chabichão, mas ele não é. Para Deus ele é só aqui na terra. Ele está sendo visto pelos homens, mas ele não está sendo visto por Deus. Sabe por quê? Eu vou provar para você, eu sou cursado na Bíblia. Eu tenho mais de 35 anos de Bíblia, sou cursado na Bíblia só, mas quem me instruiu na Bíblia foi o Espírito Santo de Deus, não foi pastor, compreendeu? Eu estou te dando esse exemplo por isso. Quem me instruiu foi o Espírito Santo de Deus no deserto, e eu fui convertido no deserto, sem ninguém me doutrinar, a não ser o Espírito de Deus que me doutrinou, compreendeu? Quem me doutrinou foi o Espírito de Deus, eu sou convertido. E tem também igrejas por conta própria, mas eu encomendo os pregadores das minhas igrejas para poder não fazer distinção de ninguém, socorrer o maltrapinto, não cobrar dízimo de ninguém que não tem condição, compreendeu? E se ele chegar a entregar um dízimo dentro da igreja, procurar a conversar com os irmãos, se tem algum ali que está passando fome, que está deshospedado, eu encomendo todos os meus pregadores das igrejas que eu fiz, porque aí eu construí as igrejas, mas as igrejas não têm poder. O poder está dentro dela, que são as pessoas que estiverem lá dentro, que quiser buscar a Deus, que a igreja viva são o seu corpo. Amém? Então, eu encomendo as pastorais das igrejas que eu construí, para poder não ter fé na igreja, ter fé em Deus. Ensinar o povo a distinguir o bem do mal, porque a salvação é renovo. Não existe salvação sem renovo. Você tem que renovar de verdade. O que é renovo, pastor? O renovo é você fazer o bem quem está necessitando, vestir o maltrapinto. Uma pessoa está doente, você compra um remédio para ele, ou leva ele no hospital, ou leva ele na farmácia, compreendeu? Se a pessoa está passando fome, você põe um pão na boca dele. Não é só a gente, não. Tem um cachorro passando fome, dá ele comer. Tem um animal ali mendigando ali numa rua, dá ele comer. Tudo é misericórdia, que Jesus disse que até um copo de água que nós der ao próximo, receberá a recompensa. Compreendeu? Vamos prestar atenção, esse é o renovo que Deus quer. É de nós socorrer os irmãos e largar de fazer distinção de pessoas, de rico e de pobre, de preto e de branco, e de aleijado e de leproso, porque Jesus não fazia distinção, compreendeu? No dia dos julgamentos, quando ele chegar aqui, que ele topar nós, fazendo distinção dos nossos irmãos porque é mais pobre do que nós vamos ficar fora da agenda de Jesus. A agenda de Jesus é de misericórdia. A agenda de Jesus é de acolher os fracos. Ele diz assim, eu não vim buscar os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim buscar os doentes. Eu não vim buscar o justo, eu vim buscar os pecadores. Compreendeu? Se arrependido. Jesus diz essa palavra. Então o julgamento de Deus é muito fácil de você descobrir quem é falso profeta na terra. É muito fácil de você conhecer quem é o entre Cristo e o falso profeta, que está escrito dentro da Bíblia, que o próprio Jesus nos encomendou. Cuidado para que ninguém se seduza, que nos dias finais surgirão falsos profetas falando em meu nome, e entre Cristo falando em meu nome. Se for possível, não sair o terreiro para fora para seguir essa pessoa. Viu? Eu disse que nos dias finais, Satanás vai fazer chover fogo dos céus na terra, para fazer milagre, a ponto de seduzir, muitas vezes até muitos dos escolhidos dele vai ser iludido por causa do milagre. Você não tem que correr atrás de milagre, meu amado. Você tem que correr atrás, sabe de quê? Do renovo. Você tem que buscar atrás do renovo e de um renascimento verdadeiro que te traz a salvação da veste branca. Entendeu? Porque se você for correr atrás de milagre, pode você cair no milagre de Satanás, porque o próprio Jesus deixou dentro da Bíblia, em Lucas, e ele anunciou para nós.
Ela anunciou para nós. Na minha Bíblia consta Nilux, mas as editoras, diferença de capítulo. O mandamento é um só, mas cada editora, o capítulo dá diferença dos capítulos, dos versículos, mas o mandamento não tem diferença, o mandamento de Deus é um só. Não existe dois mandamentos de Deus, o mandamento dele é um só, compreendeu? Que tem numa Bíblia é na outra, compreendeu? Mas tem Bíblia que às vezes eu prego para você que está em Lucas, que está na minha. Às vezes a editora sua é outra editora, já dá em Marcos, mas o mandamento é um só. Não é porque é dois mandamentos, é um só. Diferença de escrevenia, dos escrivões. Amém? Glória a Deus. Então, para você seguir a Deus, você tem que renovar, ter um renovo de verdade com Deus. O renovo é esse, você socorrer as pessoas pequenas, como Jesus socorria. Ele limpava os leprosos, Jesus curava os cegos, aqueles que estavam sem caminhar, ele punha eles para caminhar. Jesus curava a lepra das pessoas. Aquele que muitas vezes tinha morrido e ele ressuscitava ele, entregava ele para a família, compreendeu? Tudo era misericórdia, nós temos que ser imitador de Deus. Se nós não formos imitador de Deus, porque o dinheiro não faz nós imitar Deus. Porque Deus não quer nada a ver com dinheiro. Porque se ele tivesse a ver com dinheiro, o ouro e a prata é dele, é de Deus, ele brigava com o povo contra do ouro e a prata. Não, Deus não quer nem saber de riqueza aqui da terra. Ele já é o bilionário de sabedoria, Deus. Glória, glória. Aleluia. Receba aí.